Olá, o Momento Papo de Mãe começa agora. Chiado no peito, tosse, dificuldade para respirar. Quando os filhos têm problemas respiratórios, os tratamentos preventivos são fundamentais para que essas crises não sejam desencadeadas. Normalmente isso acontece com crianças alérgicas, mas como saber o que provoca a alergia e como ter um diagnóstico preciso? Pode ser rinite, bronquite, asma, são as chamadas doenças do trato respiratório. Para nos orientar, convidamos a pediatra Ana Laura Kawasaka e também está aqui a Ângela, que tem 2 filhos, o Felipe, de 3 anos, e a Beatriz, de 8 meses. Ângela, quais problemas eles têm ou já tiveram? Felipe foi diagnosticado com bronquite quando era pequenininho, bebezinho. E a Beatriz também teve alguma coisa? A Beatriz, ela teve um caso de bronquiolite faz uns 3 meses. Que sintomas eles tiveram, assim? O Felipe era uma tosse que não passava por nada, levamos a vários pediatras, nenhum descobria, um falava que era alergia a leite, o outro falava que era outra coisa, a gente não chegava a um diagnóstico preciso e a tosse dele se estendendo por 3, 4 meses, narizinho escorrendo. E aí até que a gente foi uma pediatra particular que diagnosticou a bronquite nele. E a Beatriz, quais sintomas ela teve? O dela foi narizinho escorrendo, muita tosse também e um pouquinho de perda de apetite. Doutora Ana Laura, os pais fazem muita confusão porque é muito difícil mesmo você conseguir identificar qual problema respiratório seu filho tem, né? Explica pra gente, a Ângela falou que o Felipe tem bronquite. Qual é a diferença da asma e da bronquite, ou é a mesma coisa? Na verdade, em crianças pequenas, então até no caso dele que tem 3 anos, às vezes tem criança que até 5 anos, isso pode ser transitório. Então, a criança pode ter essas crises de chiado e depois, conforme ela cresce, não apresentar mais. Não quer dizer necessariamente que a criança tenha asma, tá? E a gente só pode falar que tem asma depois que passa esse período que pode ser só essa transição. Mas isso é chamado de bronquite? Isso que Bronquite é um termo meio genérico para dizer que tem alguma inflamação nos brônquios, que é uma inflamação nos pulmões mesmo. Agora, por exemplo, ela falou que ele tem bronquite. Ele tem ou ele teve, tratou e não tem mais? Porque a gente ouve também a bronquite crônica, a bronquite alérgica, tudo isso confunde muitos pais. Como saber se é algo pontual ou se a criança tem aquele problema e daí ela precisa tratar assim continuamente? A criança, nessa faixa etária que tem esse problema de poder ter várias crises seguidas, a gente ainda não pode dizer que ela é uma criança asmática, mas pode ser que ela seja o que a gente chama de bebê chiador. Então, tem vários episódios de chiado, com períodos entre as crises em que fica bem e tem essa predisposição mesmo de apresentar essas crises. No caso dele, não sei como que ele ficou depois, aí a Ângela pode contar pra gente. Às vezes é só alguma infecção viral que ele apresentou, que assim como a bronquiolite que a neném dela teve, também normalmente é infecção viral, que faz essa inflamação nos brônquios. Qual a diferença de bronquite e bronquiolite? Porque ela usou 2 termos ou é a mesma coisa? Não, a bronquiolite, normalmente a gente usa esse termo para falar dos bebezinhos menores. Porque é exatamente essa inflamação, essa obstrução dos bronquíolos, que são essa parte da via aérea que é menorzinha, principalmente em bebezinho, obstrui muito facilmente. Então, qualquer infecção viral que pra gente pode dar só um narizinho escorrendo, num bebezinho pode ser potencialmente grave. Ângela, o Felipe, ele tem, volta e meia, ele tem esse quadro, ele se repete, e tem alguma coisa que você já percebeu que desencadeia isso? Normalmente no outono, inverno, ele acaba ficando um pouquinho mais ruinzinho, o peitinho um pouquinho mais cheio. E a gente faz um tratamento até um pouquinho antes de começar o outono e inverno, tratamento com medicação, para prevenir. E eu percebi que depois que ele fez 2, 3 anos, essas crises diminuíram, a intensidade e a repetição. Tanto que faz, acho que uns 2 meses que ele teve a última crise, que a gente precisou ir para pronto-socorro para ele fazer inalação, tomar a medicação no hospital. Porque é uma tosse que não passa por É uma tosse que não passa por nada e ele começa a ficar com falta de ar, dificuldade para respirar. Ele chega a vomitar de tanta tosse? Sim.
Ele acaba vomitando de tanto tossir. Doutora, é um processo alérgico e isso pode passar com a idade? Na verdade, aí a gente tem duas coisas, né? Pode ser só alérgico? Pode. Pode ser porque, normalmente, com mudança de temperatura, mudou agora a estação do ano, pega mais vírus, então acaba ficando mais doente. A gente, às vezes, pode ter só um narizinho escorrendo numa criança que não tem essa predisposição. E numa criança que já tem a predisposição, ela pode chiar o peito. Então, pode ser só alérgico, não tem nenhuma infecção ali naquele momento, mas pode ser desencadeado por infecção também. Doutora, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Vamos falar ainda sobre exercícios para essas crianças. Natação, por exemplo, ajuda? Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Até já! O Papo de Mãe está de volta e a conversa hoje é sobre doenças respiratórias. Doutora Ana Laura, nos casos de processos alérgicos, né, existe alguma forma de prevenção, alguma coisa que os pais podem fazer? Sim, evitar tapete, carpete, cortina, todos aqueles adereços de botar no berço, que às vezes parecem inofensivo, mas até para isso é um problema. Porque junta muito poeira, pó. então quando for limpar a casa, dá preferência a passar pano úmido, não passar vassoura, porque a vassoura só joga poeira de um lado para o outro. Quem tem animal de estimação, por exemplo, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, a gente até o contrário. Criança que tem contato com animal de estimação tem 50% menos chance de ter essas doenças alérgicas. Ah, é? Acaba criando uma resistência? Sim. Ah, que bom. E na sua casa, você tem alguma preocupação nesse sentido, Ângela? Eu sou maníaca por limpeza. Então, toda hora eu tô limpando a casa, tô passando pano. E você mudou alguma coisa na casa depois que você descobriu que eles tinham esse problema respiratório? Tirei cortina, que a gente tinha cortina no quarto dele. A gente tirou, colocou uma cortina de outro material, que não seja tecido. E tapete, eu nunca gostei mesmo de tapete, então... E bichinho de pelúcia, que criança gosta tanto? Bichinho de pelúcia, eles ganham pra caramba. Eu tinha coleção de bichinhos de pelúcia desde criança, guardei tudo. Você guardou num saco dentro do armário? Guardei dentro de um saco, dentro do armário, para eles não pegarem. E bicho de estimação, vocês têm? Não. Não, eu até brinco com ele, que bicho de estimação em casa só se for peixe. Porque como eu sou super chata com limpeza, então acho que eu não... E você ou seu marido são alérgicos ou não? Não. Porque pode existir um componente genético nessa alergia Sim. respiratória? Se o pai ou a mãe são alérgicos, se os dois forem, então, principalmente para asma, isso é bem claro. Se o pai e a mãe forem asmáticos, tem grande chance da criança ser também. E a prática de exercício, doutora? Tem alguma atividade que é contraindicada ou que é indicada? Não, na verdade, a menos que a criança desencadeie alguma coisa no exercício, não tem nenhuma contraindicação. Fazer atividade sempre é bom. A natação, por exemplo, pode até ajudar essas crianças? Pode. Desde que não esteja frio e pegue uma gripe também? Sim, é sempre observar isso, né? E também, às vezes, o que acontece é que tem criança que tem alergia de pele. Então, também observar se, às vezes, com o contato com a piscina, não vai desencadear alguma coisa assim. Se tiver tudo ok, qualquer exercício é sempre válido. Mas a natação, assim, ajuda em alguma coisa ou é só um exercício que é importante Ajuda fazer? do ponto de vista respiratório mesmo, de capacitação dessa parte respiratória, cardiovascular, é sempre bom, é um exercício ótimo. Eles fazem? Que às vezes tem até bebezinho que faz, eles fazem? Não, eles não fazem. Eu até procurei para colocar ele, só que a gente mudou há pouco tempo de cidade e agora eu não tive tempo ainda de pesquisar, mas eu vou colocar. E vacina da gripe você deu nas crianças? Dei nos dois. Deu nos dois? Essas crianças têm mais indicação de tomar a vacina da gripe? Tem que tomar sempre. Sempre, sem sombra de dúvida. E o tratamento para essas crianças quando elas ficam doentes, doutora? A gente vê bastante gente fazendo inalação nas crianças, isso ajuda? Inalação com soro sempre ajuda, principalmente esses casos alérgicos. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, com uma seringuinha, um conta-gotas, ajuda a umidificar.
Outra coisa é que tem que observar o que o pediatra vai falar também em relação ao chiado, porque às vezes precisa colocar alguma medicação na inalação, ou usar alguma bombinha, e isso vai ser realmente de acordo com a avaliação da criança. Porque tem vários níveis, isso são vários quadros. Então, tem crianças que apresentam realmente quadros mais graves que comprometem a respiração. Isso, tem criança que pode ficar bem cansada mesmo, às vezes precisa de internação, oxigênio. Então, se notar que a criança está mais cansada, está fazendo força para respirar, afundando a barriga, afundando o pescocinho para respirar, tem que procurar sempre avaliação médica para ver se não precisa alguma medicação. Esse quadro mais grave, algum deles chegou a ter, ele chegou a ter muita falta de ar? Ele chegou a ter muita falta de ar, usou bombinha por acho que foi uma semana que ele usou de bombinha, depois não precisou mais. Quando chega no pronto-socorro que põe aquele aparelhinho no dedo, é justamente para verificar isso, a oxigenação? Isso, para ver a oxigenação. Então, se tiver baixo, é sinal de que não está conseguindo oxigenar direito. Então, às vezes precisa exatamente de uma medicação para isso. E chegou a hora da participação dos telespectadores. Desta vez, a pergunta é da Vanessa Faria, de Cravinhos, interior de São Paulo. Ela diz o seguinte, olha, o meu filho tem 4 meses e já faz 3 meses que ele está com muita tosse. Já o levei no pronto-socorro várias vezes e não há melhora. O que eu faço? Antes diziam que era só um simples resfriado pela mudança do tempo, mas agora disseram ser uma pequena pneumonia. Ele teve febre 3 dias e a tosse começou a ficar carregada, principalmente à noite. Oi, Vanessa, tudo bem? Primeira coisa que você precisa ver é que se está com uma pneumonia agora, tem que tratar, provavelmente já devem ter te passado medicação para tratamento, e observar também se não é exatamente dessa mudança de tempo, um tempo mais seco, se a criança não está ficando com o narizinho mais obstruído. Então, sempre lavar o nariz com soro, observar outros sinais, então se a criança está cansada, se tem alguma coisa diferente para levar no pediatra para ver. Agora, uma tosse muito prolongada, assim, a partir de quantos dias de tosse já não é uma coisa normal, doutora? Na verdade, assim, o grande problema em criança pequena, assim, é porque às vezes acaba pegando um resfriado atrás do outro. Principalmente criança que vai para creche, escola. Então, a gente tem essa sensação de que não passou. É um quadro só que está ali arrastado. Que normalmente é isso que acontece. Tá? 1 mês de tosse realmente já é estranho. O dela, então, 4 meses tossindo, então tem que realmente ver se tem alguma outra coisa. Pelo que ela falou agora, realmente está com infecção, então tem que tratar. Doutora, obrigada, então, por ter respondido a Vanessa e por ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Angela, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Obrigada também pela presença dos seus filhos, o Felipe e a Beatriz. Este é o Momento Papo de Mãe, o programa que traz sempre para você um papo sobre a vida em família. Continue nos acompanhando e até a próxima. Até, tchau. Papais e mamães, uma dica para evitar complicações nos casos de infecções respiratórias é lavar o nariz com soro fisiológico. Você pode usar aqueles sprays de jato ou então seringuinha com soro. Pode ser uma seringuinha de 1 a 3 ml, dependendo do tamanho da criança.